Gravando. Obrigada. Pessoal, então agora eu vou pedir para cada um apresentar o que colocou, né? E aí a gente vai discutindo. Eu gostaria também que cada um se apresentasse, né, para vocês. O Paulo que chegou depois, Paulo, eu apresentei no começo, né? Meu nome é Tabita Teixeira, sou tecnóloga em ambiente e recursos hídricos e eu sou diretora de educação ambiental na CEMEIA. Então agora vocês vão, eu não sei quem que vai querer levantar a primeira mão, aí vocês vão falando, eu vou anotando tudo aqui para a gente ter os registros. Quem que começa? Eu vi que a Vera ergueu a mão ali. Quer começar? Vera, tá mutado aí você. Vera? Vera, você quer falar? Seu microfone está mudo. Não? Quem quer arriscar seu primeiro? Cecel? Acho que a Vera... Você está ouvindo a gente, Vera? Vai lá, passar a palavra para você, Paulo. E vamos lá. Aproveitar, né, só para fazer um parênteses, assim, hoje à tarde a gente conversando, né, que falou, olha, eu não tenho nenhum projeto sobre o assunto, só que na realidade você executa um projeto de educação informal, educação ambiental informal, diariamente, né, lá no programa que você conduz, por conta é aquilo, né, os assuntos que você traz, que você aborda, seja da queimada, do lixo, entre tantas coisas, é o boca a boca que entra nas casas e, de alguma maneira, põe na pauta do cotidiano das pessoas. Só um parênteses aí para... Sim. Cecel, boa noite, Vera, Maiara, Ariane, Guilherme, quem mais aqui? Deixa eu ver. Tabita, né, que estava falando agora há pouco aí. Obrigado pelo convite, viu, pessoal? Eu prometo que... Eu sei que eu já falo demais todo dia, eu prometo não me estender muito aqui. Me sinto lisonjeado pelo convite de participar. Vejo um avanço imenso nas questões ambientais em Jaú. Em termos de batalhar por educação ambiental, de regulamentar algumas situações, né? Até comentei com o Cecel outro dia, eu estava com um problema lá em casa, é possível que um de vocês até tenha ido até lá e eu não saiba. Uma árvore que eu tinha na calçada, infelizmente ela secou, né? Corria o risco de cair. E eu entrei em contato já com o Cecel, ele orientou, tinha todo o caminho lá para fazer, de pegar autorização, dar compensação ambiental. E eu achei o máximo, porque eu vejo que, historicamente, em Jaú foi moeda de troca política, derrubada de árvore, né? E nesse momento nós temos uma regulamentação dessa atividade. Acho louvável que seja dessa maneira. Custou um pouquinho, mas acho que um custo necessário e que eu, particularmente, compreendo a necessidade de comprar mudas, de dar essa retribuição, essa compensação ambiental pela árvore que eu estava retirando e depois colocando uma outra. Aliás, foi uma pitangueira, viu? Tem um pezinho de pitanga agora na calçada de casa. E já achei uma mudinha um pouquinho grande lá, está até produzindo. Bom, vamos lá, pessoal. Eu, de fato, não tenho nenhum projeto específico na área ambiental, mas procuro fazer do meu trabalho um instrumento de construção de cidadania. Não é falatório, não é da boca para fora.
é de fato o que me motiva todos os dias. A Vera já trabalhou em rádio, em jornal, ela sabe o que eu estou dizendo. O retorno financeiro de um trabalho jornalístico muitas vezes não sempre que eu puder, já aproveito para abrir esse parênteses, colaborar com a questão ambiental em Jaú, fazendo divulgações, como é a questão das queimadas e tal, podem contar comigo, que tiver ao meu alcance, né? Tem o site que eu ajudo a fomentar, tem a TV também, enfim, que tiver ao meu alcance para colaborar. Muito bem, sobre essas questões aqui, pessoal, vocês certamente têm um conhecimento muito mais profundo, eu sou leigo no assunto, né? Mas a visão que eu tenho sobre educação ambiental, né, de uma maneira até superficial, na primeira reflexão que eu fiz aqui, qual é a educação ambiental que você quer para o ensino informal de Jaú? Eu listei aqui campanhas de conscientização. Eu sei que parece ficar no lugar comum e talvez seja, mas não vejo um caminho que possa fugir muito de campanhas de conscientização que envolvam os veículos de comunicação. E hoje, quando eu falo envolver veículos de comunicação, não é envolver apenas a TV e a rádio, os veículos tradicionais, convencionais. Hoje existe uma rede de informação e de desinformação que funciona pela internet, seja em páginas de Facebook, Instagram, WhatsApp. O que eu quero dizer com isso é que houve uma democratização da informação que é super louvável, importante, uma descentralização da informação, e hoje a opinião pública é formada com base em vários canais. Isso é muito interessante. A contrapartida é que nem sempre as pessoas que estão por trás dessa produção de informação estão ali com critérios profissionais ou bem intencionados. A conscientização cheguem até elas. Muita gente diz o seguinte, né? Quando se fala em comunicação, é necessário fazer investimento financeiro. Muitas vezes, sim, você vai botar um outdoor, o cara da empresa de outdoor vai querer cobrar. Você vai fazer uma campanha publicitária na TV, a TV vai cobrar. Estou falando por mim, tá, gente? Compreender que é possível, sem um aporte financeiro, você levar a informação ambiental adiante. Uma campanha legal de conscientização contra queimadas, ou pelo plantio de árvores, ou pela coleta seletiva. Eu estava conversando com um amigo por esses dias, por incrível que pareça, o cara tem curso superior, trabalha na área de comunicação. Ele falou para mim, eu não vou nem mentir, a gente estava tomando uma cerveja, e ele falou assim, mas Paulinho, você separa as latas. Eu falei, óbvio, é o mínimo que eu posso fazer, é separar a latinha. Eu falei, mas na sua casa não, e fiquei estarrecido com aquilo. E eu saquei como é fundamental a gente falar incansavelmente até que as gerações venham com isso como algo natural. Então, eu penso que campanhas de conscientização, no diálogo, você consegue envolver TVs, páginas de Face, emissoras de rádio, sites na internet e tentar fazer campanhas coordenadas. Sabe, sentar mesmo, chamar a galera da comunicação para um café um dia à tarde e falar, negócio é o seguinte, a gente precisa de parceria aqui, assim, assado, é pelo bem da cidade, não tem nenhum fundo político, eleitoreiro nisso. Uma conversa franca, sabe? Eu acho que é um caminho. Aí eu já estou, inclusive, linkando com a pergunta sequente, né? Que eu listo como um dos desafios a falta de investimento público e privado na educação ambiental. Então aí você consegue suprir um pouco com esse diálogo franco, chamando a comunicação local para tentar levar as campanhas. Na Avenida Rodolfo Magnani, ali em frente ao Objetivo, ao antigo General e tal, né? Aquela margem, aquele trechinho de margem bem arborizado, aquilo não existia quando eu era criança. Algumas mudas, orgulhosamente, fui eu que plantei ali enquanto criança nessas campanhas. Eu acho que elas trazem um envolvimento comunitário e um sentimento de pertencimento. Eu acho que eu arrumo briga se eu olhar e vir alguém ali derrubando uma árvore daquela que eu ajudei a plantar, sabe? Enraizamento, pertencimento, trabalhar em cima desse tipo de sentimento.
as campanhas e as ações trabalhando nesse sentido, né? E, por fim, eu penso que seja necessária uma aproximação das ações ambientais junto às associações ou grupos representativos, seja de classes profissionais ou de bairros. Sabe? Eu sei que o Jaú talvez nem tenha muitas associações de bairros formalizadas, mas existem grupos comunitários que atuam nos bairros mais afastados do centro. Tentar se aproximar dessas pessoas, tentar se aproximar de associações, de sindicatos, num desenvolvimento sustentável, eu acho que tem que ter envolvimento do capital privado, tem que ter parceria público-privada. As empresas se beneficiam também, inclusive junto ao público delas, quando elas se envolvem nessas campanhas. É assim no mundo inteiro. E a gente tem que fazer, de repente, o empresariado, só para mais procurar, aos poucos, ir colocando isso para a comunidade, né? E tentar colocar como prioridade para a população, de fato, a questão ambiental. Eu acho que muitas áreas, sabe, eu estou finalizando já, viu, pessoal? Eu falei que não ia falar demais, já me alonguei. Algumas áreas são muito difíceis de você colocar para a opinião pública, de, entre aspas, vender aquele assunto, aquela ideia, como algo prioritário. Nós estamos num país pobre, pobre não, o país é rico, mas de população empobrecida e cada vez mais empobrecida. E é muito difícil chegar para uma família que está passando fome e falar, vai separar latinha, porque é coleta de recicláveis. Não mistura isso, não mistura aquilo, não derruba a árvore, não faz isso, não joga lixo no chão. Então, sei lá, da coisa mais básica, mais complexa. Para uma pessoa que está passando necessidade. Na cabeça dela, ela quer saber o que ela vai comer amanhã, se ela vai arrumar trabalho amanhã. Então, eu compreendo, é difícil no Brasil vender a conversa de educação ambiental, esse papo que é muito sério, para uma população que tem outras prioridades. E é compreensível que elas tenham outras prioridades. Como é difícil, por exemplo, na área cultural. Eu vejo a cultura como prioridade, eu não consigo enxergar a cultura como gasto. A não ser que seja que desande jogar dinheiro sem qualquer critério, sem qualquer projeto. Mas a cultura, desde que trabalhada com projeto, assim como o meio ambiente, é um investimento inestimável. Envolve educação, envolve pertencimento, enraizamento das pessoas no local, envolve cuidado, envolve criatividade, envolve, inclusive, um núcleo que gera emprego e renda. O emprego, a formação profissional e tudo mais. E, de repente, a conversa ambiental consegue tomar um volume um pouco maior. Me perdoe até por esse balde de água fria no final da fala, mas é meio como eu enxergo. Acho necessário, a gente tem que continuar batendo na tecla, mas acho que a gente ainda vai enfrentar um pouco de dificuldade pela frente. Enfim, é um geral do que eu coloquei aqui, de como eu enxergo isso tudo, e a minha humilde participação, no que eu puder colaborar, contem comigo. É isso aí. Obrigada, Paulo. Enfim, muitas das coisas que você comentou agora, a gente está discutindo desde a primeira reunião pública. É justamente o que você falou, às vezes a população ou a pessoa está vivendo marginalizada, está com fome, está com problema de não estar conseguindo emprego, tem violência doméstica, então esses assuntos acabam não infiltrando, né, nessas famílias. Mas as pessoas não entendem que o meio ambiente não é só algo natural, né? Essa parte social também. Então, se o ambiente social dentro de casa não está equilibrado, né? Então, começa a ter todos esses problemas, questões ambientais também, né? Então, a gente vem sempre discutindo sobre isso, quais ações que a gente pode fazer para melhorar. Então, a gente vem discutindo muito isso nessas reuniões públicas. E eu estou adorando tudo que você está falando, porque eu estava falando para o Cecel que eu estava querendo também que hoje participasse alguém da parte de comunicação, né? Para nos dar esse retorno sobre como que a gente pode desenvolver educação ambiental. Me perdoe, inclusive, se eu falei alguma bobagem. Eu não sou da área, gente, mas Imagina. É a visão que eu tenho do meu lado ali, né? Como falei, não tem educação ambiental certo e errado, é as percepções de cada um. É o que você falou, eu estou registrando tudo aqui. Cecel, pode falar. Legal. Ô, Paulo, acho que muito legal a sua fala, porque está muito sintonizado
na nossa proposta de trabalho, né? Na nossa metodologia que a gente implantou e estamos executando na Secretaria do Meio Ambiente. E esse balde de água fria, na realidade, ele não é um balde de água fria para a gente, ele é um tempero para o nosso caldo, vamos dizer assim. Por quê? A gente tem que enfrentar. Essa é a realidade desse século XXI. Esse século XXI, ele tem outra configuração do que foi o século XX, porque nós estamos num outro momento da história. E o tema, né, as questões ambientais, elas vão chegar para dentro das casas das pessoas pelo amor ou pela dor, né? Na reunião que eu estava à parte aqui, antes da gente entrar, eu estava conversando com os professores. Lá em Piracicaba, eles só recebem água 2 dias por semana. Na rotina, ela é de extrema importância. Ela é de extrema importância. Como a Tabita comentou, o meio ambiente, ele não é só natural. Ele é cultural, ele é social, ele é político, e político no sentido de não politicagem, né, de partidos políticos, mas no sentido de interesses difusos e coletivos. Ou seja, é um assunto que tem que estar de maneira muito forte dentro dos meios de comunicação, seja para fazer negócios, ou seja para os interesses coletivos, né? E teve uma propaganda que eu assisti em 85, 86, que essa para mim foi transformadora, né? O papel da comunicação em transformar as pessoas, como você comentou, né? Você forma opiniões, né, na rotina. Seja tinha uma propaganda da SOS Mata Atlântica que tinha uma pessoa que era uma campanha da SOS. O cara pegava uma motosserra e cortava a árvore, e onde que ele cortava, saía sangue da árvore, escorria pela árvore. E eu lembro que eu assisti aquilo, eu fiquei assim, de uma maneira, eu fiquei assim, muito triste. Só que aquele sangue daquela árvore parece que entrou dentro de mim e que me mobilizou a minha trajetória de vida, no sentido de me engajar com as causas coletivas. Podia ser outras causas, podia ser causa social, causa da saúde, causa da cultura, mas o poder da comunicação, num flash educativo, né, que foi aquilo lá, ele é transformador. Então, esse componente é mobilizador. Você muda, mesmo que seja num aspecto trágico, no momento você vai se sentir um pouco baixo astral, de sentir aquele sentimento, mas te transcender para você ajudar, não só as causas ambientais, inclusive, né? A gente acaba se sensibilizando pelos temas coletivos. Então, assim, eu acho que a sua fala, a sua contribuição é muito legal, e essa contribuição especial que eu anotei aqui, que é a gente meio que compactuar aí com os outros meios de comunicação, uma agenda, vamos chamar assim, né, não política, no sentido coletivo. Isso eu acho é um desafio que eu acho que vocês vão ter que nos ajudar em outros momentos, não aqui agora, mas nessa pauta específica, em como compactuar com os meios de comunicação as agendas coletivas, né, para falar sobre a água, sobre a coleta seletiva, sobre isso, as campanhas. A gente tem, quando você falou o cair no comum, né, das campanhas, a gente entende que as campanhas, elas são extremamente importantes, né? Tanto que nós temos uma das linhas de trabalho nossa, até por conta da pandemia, foram as campanhas digitais, né, que a gente vem mobilizando. Agora que a gente começou algumas ações corpo a corpo.
Só que, obviamente, por a gente estar dentro de uma prefeitura, muitos meios de comunicação não vão dar o fluxo que o assunto necessita por conta, vai estar favorecendo o prefeito, vai estar favorecendo o fulano, o partido, aquela coisa toda. Então a gente... Oi. Não, me perdoe te interromper. Não, fica à vontade. Nesse sentido, você tem razão. Ainda mais uma cidade como Jaú, historicamente, a política tocada à base de troca, isso com a própria direção da empresa, porque eu também não posso entrar numa campanha sem autorização, sou funcionário, mas é de sensibilizar. Olha, amigo, o negócio é o seguinte, você entra numa campanha aqui social de arrecadação de agasalhos com apoio TV Tem, apoio SBT, apoio... Tem coisas que só acontecem em Jaú, sei lá, apoio rádio jauense. O veículo também se beneficia, porque ele cria laços com a comunidade. Se você pegar o manual de radiojornalismo da Jovem Pan, a Jovem Pan hoje virou um folhetim político no rádio, mas do tempo em que a Jovem Pan fazia radiojornalismo de verdade, ela foi pioneira, ela foi exemplo de radiojornalismo, e existe um manual. A primeira emissora tem um manual com todas as regras. E uma das regras era realização de campanhas de cunho social, de envolvimento comunitário. Porque a campanha, nesse sentido, além de ser uma contribuição inestimável, às vezes, para a comunidade, de outro lado, fazia com que a comunidade olhasse diferente para a própria Jovem Pan. É um acolhimento mútuo, sabe? No caso, suponhamos o SBT. Existe lá a campanha SBT do Bem. O que eu vejo? O SBT ajuda a cidade ao divulgar, e se ajuda, porque nesse momento a comunidade olha e fala, pô, esses caras estão interessados em fazer algo do bem, algo que realmente ajuda, divulgar a coleta seletiva espontaneamente, ou divulgar uma campanha. Políticas públicas que a gente tem trabalhado, e isso eu tenho trabalhado dentro da prefeitura, a Vera tá nos ouvindo aqui, ela sabe bem e tem me ajudado muito nesse sentido, da gente tirar a pasta meio ambiente do porão, que aí no porão que acontece as trocas e rolos que a gente sabe muitas, não tem como provar nenhuma, mas a gente sabe que acontece, a gente tirar ela do porão e ela fazer parte do protagonismo da cidade, porque ela é estrutural, né? Então, eu tenho tido embates com o prefeito de maneira positiva, construtiva, né? Porque ele é o nosso gestor, né? Que pode modificar, movimentar, e ele tem acolhido de uma maneira muito interessante a questão da geração de trabalho e renda. Então, a coleta seletiva, hoje, ela mobiliza quase 250 pessoas na cidade, de coletores individuais, gerando mais ou menos de R$ 1.500 a R$ 1.800 no mês. Ou seja, é um potencial de inclusão social enorme. Se a gente não focar... o meio ambiente ele é só pano de fundo para essa história, na realidade. O curso de podadores que a gente tem formado, né, credenciando jardineiros e formando jardineiros, a gente está agora, junto com a outra secretaria, mobilizando a questão de profissionalizar essas pessoas, que vão lá na sua casa, às vezes, sem identificar sendo no mundo, né? A gente saiu da bolha, estamos fazendo essas conexões. Do meio ambiente, com viabilidade econômica, né? Saindo do meio ambiente natural para outros temas do meio ambiente. E aí, como você comentou, né? É difícil demais isso, porque nós estamos ainda no porão. A gente não tem estrutura, como você comentou, a gente é uma luta na nossa rotina. E os meios de comunicação, voltando agora para o nosso tema aqui das perguntas, né? Os meios de comunicação, esses que estão no front, ali que entram na casa das pessoas, esses meios, eles são transformadores. A gente entende que a curto prazo,
eles são as formas que vão mudar o mundo. Essa é a realidade. E, na realidade, os meios de comunicação já mudam o mundo para outros caminhos que talvez a gente não goste, que não gostaria que fosse. Mas, fazendo um recorte em educação ambiental, a curto prazo é o caminho para mudar o mundo. A educação ambiental na escola, no ensino formal, isso é a médio e longo prazo. É exatamente o seu relato do plantio das árvores ali na marginal ali do objetivo. É aquela vivência na rotina que te marcou e que depois te formou aquela vivência, né, da escola. Então, a gente tem que a nossa conferência, né, as 5 reuniões preparatórias, tem atuado para fazer essa convergência do... E o Paulo comentou de parte particular, né, ajudar também nessa parte das campanhas. Para a conferência que a gente está tentando apoiadores, também está extremamente difícil, que já está um pouco mais, não vou dizer totalmente tranquilo, né, que a gente vai fazer a conferência presencial, né, com todos os protocolos de segurança e de higienização, mas a gente está tendo dificuldade até para movimentar apoiadores para a conferência, né, e que é a primeira que vai ter de Jaú, né, de meio ambiente. Então, quando você falou, já me veio até na cabeça, assim, nossa, a gente já está tendo essa dificuldade também, né, de conseguir, e quem está nos ajudando, a maior parte são coletivos mesmo, são esses grupos. O município de Jaú, quando eu trabalhava no Instituto Proterra, a gente trabalhava muito com esses coletivos, né, então são grupos pequenos, associações, mas que são muito fortalecidos. E sempre quando tem oportunidade, né, a gente tenta trazer eles para essas ações, porque são esses grupos que realmente fazem bastante transformações na cidade. Eu não sei quem que quer comentar alguma coisa do que colocou. Guilherme, Ariane, vocês querem acrescentar? Pode falar, Guilherme. Eu queria só fazer um ressalto com o que o Cecel e o Paulo falou. Já engloba bastante o que eu coloquei também. Antes disso, me apresentar, né? Meu nome é Guilherme Feltrin de Oliveira, sou estagiário de meio ambiente na Águas de Jaú e sou graduando em engenharia ambiental pela UFSCar. E aí, eu fazendo um adendo do que o pessoal colocou, do que o Paulo comentou, eu acho que essa divulgação de informação, eu acho que é um pouquinho da dificuldade também. Pelo menos é o que eu percebo. Porque se você foca em divulgar uma informação só através de redes sociais, por exemplo, talvez a gente não esteja abrangendo uma certa quantidade de pessoas, principalmente o pessoal mais velho, né, de 60 anos ou mais, que não tem tanto o hábito de estar mexendo em redes sociais. Então é importante a gente intensificar esse meio de comunicação, tanto pelo rádio, pela TV, pelas redes sociais, e não só focar em um meio de comunicação único, mas intensificar aquilo para abranger toda a população da cidade e de todas as idades. Isso eu percebo aqui também muito pela Águas de Jaú, através do nosso programa Trata Óleo, que muita gente não tem um conhecimento do programa. Né? Muita gente não tem acesso a essa informação, a gente está até estudando meios de aumentar a nossa divulgação, mas que a gente consiga abranger todas as idades, porque, como eu falei, não adianta focar num só grupo ali, só nas redes sociais, porque você vai acabar deixando de fora, muitas vezes, um pessoal de mais de idade, de 60 anos ou mais, que não tem o hábito de estar mexendo tanto nas redes sociais, né? Então, é bastante importante essa questão também. Aí, aproveitando, eu queria colocar aqui o que eu coloquei, né, nas minhas respostas. A educação ambiental que eu quero para Jaú, para o ensino informal, acho que seria justamente pegar esse conhecimento, fazer a disseminação desse conhecimento para a população de Jaú sobre a educação ambiental, né? Muita gente não sabe o potencial poluidor, os impactos ambientais que as suas ações podem estar tendo no meio ambiente, né? Muita gente não tem essa informação, ou tem essa informação, mas não tem ela que é uma informação que chegue de forma que a pessoa consegue absorver, que a pessoa consegue entender certinho.
né? O respeito ao meio ambiente e aos recursos naturais. Isso eu acho que é um que a gente tem que ressaltar também. Muita gente polui, muita gente ainda tem o hábito de descartar lixo na rua, tem o hábito de fazer uma construção ali na sua casa, pegar o resíduo de construção civil e jogar num terreno vazio, né? Você pode, é só ligar na prefeitura, se não me engano, que eles vêm com o coletor que você descarta, e depois isso vai estar sendo descartado certo, de maneira correta, né? O uso sustentável, acho que dos patrimônios culturais e naturais da cidade. Então, acho que é importante a população ter como que eu posso explicar? Esse sentimento de pertencer ao lugar, né? De você gostar dos patrimônios culturais de Jaú, de você valorizar onde você mora, valorizar o meio natural da sua cidade, os patrimônios culturais da cidade. Também disseminar entre a população as temáticas ambientais, como as mudanças climáticas e principalmente agora a escassez hídrica. A gente está vivendo um cenário de escassez que possivelmente vai ser pior do que em 2014. Né, a gente tá vendo aí que já está num cenário bem precário de escassez, como vocês comentaram, em algumas cidades a gente já não tem um abastecimento legal de água. E uma coisa que eu queria informar também sobre essa questão da água, muita gente não sabe, né, mas tudo que a gente faz, o pessoal sabe, mas não tem noção da quantidade, né? Tudo que a gente faz hoje no nosso dia a dia, tudo que a gente usa, qualquer objeto, a gente está usando água. Carne, por exemplo, o pessoal que come carne, a gente come carne, usa muita água na produção de carnes, né? Desde a agricultura, né, o crescimento para fazer o boi crescer, na alimentação desses animais, usa-se muita água. Uma calça jeans que a gente utiliza é cerca de 11 mil litros de água para a produção de uma única calça jeans. Então, tudo que nos cerca hoje em dia, a gente usa água. Computador, celular, roupa, cadeira, mesa. Então, é bem legal também, acho que a galera ter uma noção dessas quantidades, né? Para você ter um conhecimento, para ter uma conscientização sobre esse tema. Uma coisa legal também sobre a água, que hoje, não sei se todo mundo sabe, mas a gente não paga pela água hoje no Brasil. A água no Brasil ela é gratuita. O que a gente paga é pelo tratamento dessa água, né? Tanto é que a agricultura, por exemplo, não paga para usar água, porque a agricultura tira a água dos aquíferos ou dos rios e não faz o tratamento, só joga. E quando a gente para pensar, qual é o setor que mais utiliza, que mais gasta água no Brasil? A agricultura. Cerca de 70% a 75% do uso da água é justamente da agricultura. Então, hoje, os comitês de bacia hidrográfico, existem alguns comitês já que estão instalando sistemas para a agricultura pagar pelo uso dessa água. Por mais que seja pouco, mas utiliza-se muito. Então, através desse pagamento, dessa tarifa que a agricultura poderia estar pagando com essa água, esses comitês de bacia conseguem investir no melhor gerenciamento desses recursos hídricos, né, para a gente estar conseguindo garantir esse recurso para a população futura. Hoje, se a gente parar para pensar, a água ela não sai do planeta. A água que a gente está usando hoje é a mesma água que os dinossauros utilizaram lá no passado. É um ciclo fechado, essa água não sai. Só que a gente polui, né? Muitas cidades descartam esgoto, muitos locais, principalmente quando a gente pega norte e nordeste do Brasil. Então é importante esse gerenciamento dos recursos hídricos, essa preservação do meio natural, essa preservação dos recursos hídricos. E a atividade também de educação ambiental que a gente consiga englobar toda a população da cidade, né? Como eu falei, é importante a gente fazer atividades que a gente englobe desde a população, das crianças até a população mais velha, que todo mundo se sinta parte da cidade, que todo mundo se sinta importante perante as atividades da cidade. E aí os desafios para concretizar isso, como eu citei, eu acho que principalmente nesse tempo de pandemia, é uma forma de você englobar essas atividades de educação ambiental, divulgando essas informações e conhecimento para toda a população, de uma forma que você consegue abranger toda a população do município e todas as idades também. Então, acho que é interessante estudar uma forma, tipo, tá intensificando os meios de comunicação, na rádio, né, TV, redes sociais, de uma forma que a gente consiga abranger toda a população da cidade. De repente, mandar alguns panfletos nas casas das pessoas também, sobre o tema, sobre essa conscientização, né? A dificuldade também que eu vejo, como o pessoal comentou, é a questão financeira, dos recursos financeiros, a realidade das pessoas hoje. Muitas pessoas não vão dar atenção para a educação ambiental, porque tem outras preocupações, principalmente agora, nessa crise que a gente vem vivendo. Então é bastante complicado essa questão também. E aí, como que a gente poderia superar esses desafios, né? Utilizar todos os meios de comunicação possível para a gente abranger todas as pessoas de todas as idades da cidade toda. Realizar atividades aí com o pessoal
para que todo mundo consiga colaborar com a educação ambiental, através da sua própria casa mesmo, por exemplo. Incentivar a galera, por exemplo, a plantar uma árvore na calçada ou a plantar uma árvore na sua casa e tá doando essa árvore depois aí para a Secretaria de Meio Ambiente, no caso, para fazer um reflorestamento. De repente, através desse plantio de árvore que a pessoa fizer, ela ser beneficiada de uma outra forma também, né? Não sei a viabilidade de se fazer isso, mas de repente a pessoa plantou uma árvore, doou para a secretaria, né? Fazer uma parceria com a prefeitura, de repente, dar um desconto no IPTU dessa pessoa ou em alguma outra conta. Porque eu acho que quando a pessoa é incentivada financeiramente, ela tem um ganho financeiro, eu acho que chama muito mais atenção para ela participar de algo, principalmente hoje em dia. Então, infelizmente, as pessoas têm essa mentalidade. O que eu vou ganhar se eu fizer isso? Né? Então, essa mentalidade eu acho que dificulta um pouco também, e é uma forma da gente incentivar o pessoal a participar, um ganho financeiro ou um outro tipo de ganho. Então, a galera tem muito essa mentalidade de só vai fazer algo se for ganhar algo em troca. Acho que, infelizmente, não só em Jaú, mas acho que em todo lugar é assim, né? Então, como eu falei, realizar atividade que todo mundo consiga colaborar com a educação ambiental, realizar atividades também de integração da população aos patrimônios culturais e ambientais da cidade. De repente, está levando, fazer um grupo com o pessoal que tem interesse em visitar os patrimônios culturais, os patrimônios naturais, fazer uma atividade ao ar livre, mostrar a importância daquele ambiente para a cidade, e por aí vai, né? Foi algumas coisas que eu relacionei aqui. E se alguém tiver alguma contribuição, pode ficar à vontade. Obrigada, Guilherme. Fui Imagina. anotando todas as suas contribuições aqui também. Eu acho que é o que eu tinha comentado na introdução, né? Que hoje em dia tem tantos recursos, né, digitais gratuitos na internet, né? Sim. Que falta esse tempo de exploração, né, para o pessoal se adaptar e começar a usar esses aplicativos, né? Que nem o Canva, né, que eu estou usando bastante lá na secretaria, é um aplicativo gratuito, você faz vídeo, apresentação, GIFs, é muito Eu uso também. interessante, só que tem que ter um momento disso, de exploração, de você fuçar, aprender os mecanismos, como utilizar, porque, hoje em dia tem tantas coisas, tem tantos recursos na internet, que nem a plataforma do Jitsi, que eu tive que pesquisar para ver algo que fosse gratuito, que não precisasse de instalação. Eu acho que a pandemia trouxe bastante isso também, né, dessas ferramentas. Verdade. E como você falou, falta a gente explorar um pouquinho mais isso também, né? Incentivar o pessoal a explorar. E é demorado. É uma coisa que eu brinco muito com o pessoal lá na secretaria, né? Que o pessoal fala, nossa, tá, você manja de Word, né? Que eu falo que o Word dá para você fazer um monte de coisa. Você quase faz um Photoshop nele, se deixar, né? Aí eu falo, não, mas eu manjo porque eu fuço. Só pro TCC na época da FATEC, levou muito tempo para eu aprender todas as ferramentas. E realmente, hoje eu consigo fazer bastante coisa, mas tem que ter esse tempo de você sentar, fuçar, conhecer, errar. Eu acho eu trouxe essa parte das ferramentas que eu acho que seria interessante também da gente na parte de formação, por exemplo, que a gente está discutindo nas outras reuniões de formação de educadores ambientais, trazer dentro dessa formação o uso dessas ferramentas também. Sim, que eu acho, importante. Que eu acho interessante isso, que eu participei uma vez de uma palestra e a maioria estava ensinando a usar essas ferramentas, que a palestra era online, né? Oi, Paulinho, você está sem som? Qualquer coisa, entra e volta. Paulinho da mãe entrou, entra e sai do aplicativo. Mayara, qualquer coisa, tenta mandar para ele fazendo um favor no bate-papo. Então, o pessoal estava focando muito isso, principalmente para professores, né? Como usar tal ferramenta para deixar mais atrativo para a molecada, como trazer eles, né? Porque hoje em dia é muito visual, né? Sim, hoje tem em que chamar dia, atenção, né? Sim. O Paulo pode falar também mais sobre isso, né? O quanto que é o visual, né? Para atrair a atenção das pessoas. Tem muitas coisas que, em vez de você colocar muitas palavras, uma imagem, né? Como você comentou lá da campanha que ele viu, né? Que quando ele era pequeno, né?
As imagens falam muito, né? Tocam bastante as pessoas. Então, eu acho que também falta essa parte da formação, essa parte de comunicação também para educadores ambientais. Como você passar, como vocês estão falando, esses conhecimentos, essas informações para as pessoas. Paulo, você quer falar? Não, Tabita, eu concordo com você, essa questão da imagem, sabe? Porque o que é que acontece? Muitas vezes só na palavra a mensagem não chega, né? Nós temos uma geração hoje de receptores da mensagem, sejam eles telespectadores da TV, ouvintes do rádio, internautas que recebem aí pelo Face, ou seja lá como for. A pessoa que recebe conteúdo nem sempre com um grande preparo para recebê-lo, né? Até quando eu falei sobre democratização dos meios, né? E que fica mais difícil até de selecionar o que é que vai se receber, por outro lado, democratiza e mais gente pode interferir no processo da comunicação, o que é muito interessante. Só que preocupa quando você olha para o público receptor, que também não teve uma educação de comunicação lá na escola, no ensino básico, para aprender a fazer a leitura, filtrar o que interessa e interpretar aquela mensagem. Então, quando você trabalha com imagens, fica mais fácil de chegar. Eu estive conversando com um publicitário grande aqui da região, faz questão de um mês e meio. Ele me mostrou um histórico, um levantamento que ele fez, acho que é legal compartilhar, bem nesse sentido aí. Longos textos com embasamento. De outro lado, vídeos, até atraentes e tal, mas vídeos mais longos. Campanhas publicitárias com mensagem, de repente, por exemplo, assim, ele queria vender um empreendimento imobiliário e botava a imagem da família feliz na frente de uma casa bonitinha e parará, como sempre foi feito, né? E ele foi testando várias alternativas no mesmo produto para ver o que é que conseguia atingir de fato um público de Facebook, na época era o que ele estava testando. E pelo Face, por exemplo, que imensa parcela da população recebe hoje informação, se informa pelo Face ou pelo Instagram e tal, o que teve impacto foi a mensagem direta, uma foto de uma casa escrito casa em promoção, ou sei lá, algo nesse sentido. Uma mensagem muito direta com uma imagem muito clara, muito direta. Tudo muito objetivo, foi o que teve maior impacto. Então, talvez trabalhar esse tipo de imagem que gere sensações, que sejam claras e que deem o recado, né? Sem dúvida alguma, acho que é um caminho interessante, sim. É por aí. Na educação ambiental, quando a gente conversa na secretaria, temos muitas dificuldades, porque hoje em dia, que nem o Instagram, é vídeos de menos de 1 minuto, né? E às vezes o CCL quer que faça um vídeo de menos de 1 minuto e eu fico, mas é muito conteúdo, porque é complexo. Eu tenho receio de fazer algo muito superficial, ficar aquela educação ambiental básica. Então, eu ainda também estou aprendendo isso, como passar essa complexidade do meio ambiente, da educação ambiental, para as pessoas. Tem coisas que a gente consegue produzir numa imagem, assim, principalmente coisa que é essa parte sentimental. Mas quando vem esse conhecimento, eu ainda tenho essa dificuldade de trabalhar com a complexidade do assunto, né? Sabe uma situação, tá com relação a isso? Eu hoje entrevistei no programa que eu apresento, fazendo um paralelo com outras áreas, tá? Um pesquisador do Instituto de Física da USP em São Carlos. Eles têm lá um centro de... como é que é? Não é ultravioleta, me fugiu o nome agora, mas enfim. É um centro tecnológico em que eles desenvolvem tratamentos, possibilidades, e estão colocando em prática agora um desses tratamentos na Santa Casa, lá de São Carlos. Então, veja que interessante, né? Eles têm um baita conhecimento teórico profundo de tudo aquilo, mas se começa a conversar com os pesquisadores, o conhecimento é tamanho que talvez ele tenha dificuldade em filtrar o que de fato vai chegar e precisa chegar às pessoas. E aí entra um pouco a função do jornalista, né? De tentar fazer essa tradução. Falar, cara, ó, legal, esse conhecimento aí é muito bacana, louvável tudo que vocês desenvolveram. A gente tem que tentar entender de uma maneira prática, sem uma linguagem tão técnica,
o que tudo isso vai impactar e vai transformar a vida das pessoas. Eu sei que acaba sendo simplista demais, mas na comunicação, de vez em quando, precisa ser assim. E na questão ambiental, às vezes a gente tem pessoas com extremo conhecimento também, inclusive da teoria e da prática também. Mas eu entendo, eu compreendo o que você está dizendo, a dificuldade, às vezes, de traduzir e levar para as pessoas uma mensagem que chegue. Se eu pudesse recomendar alguma coisa, é tentar traduzir o impacto na vida daquelas pessoas. Eu tive um chefe uma vez de jornalismo, e uma lição muito legal que ficou dele. Certa vez eu fui cobrir uma greve, era greve de bancários, lá em Bauru na época, né? E eu voltei para a redação cheio de termos técnicos da greve, né? Jornalista novato, não conhecia muito bem, me venderam aquela ideia, aqueles termos, foi o que eu entendi que era o correto e fiz a reportagem. Olha, a greve funciona assim, assim, assado, vai ter uma assembleia, uma reunião, uma não sei o quê, eles querem tantos por cento de aumento e piriri, pororó e tal. Passei toda a informação. O chefe me fez um questionamento. Qual é o impacto na vida dos bancários e, sobretudo, na vida da população atendida por eles? O impacto das denúncias que eles apresentam, o impacto da greve em si, é esse o olhar que a gente tem que ter. E eu penso que em várias áreas eu tento levar o jornalismo mais ou menos por aí. Então, na questão do meio ambiente que você está dizendo, tentar traduzir para as pessoas sempre o impacto na vida delas. A gente poderia trazer, quando fala de queimadas, muitos termos técnicos. Eu procuro traduzir da seguinte maneira para as pessoas. Se o pronto-socorro está cheio de criança fazendo inalação em julho e agosto, tem muito a ver com gente tocando fogo em terrenos. Essa tradução, que às vezes para quem é técnico fica simplista, mas talvez seja uma maneira de conseguir chegar às pessoas, né? Mais ou menos como eu enxergo, claro, tentando aplicar isso em outras áreas, talvez não seja tão fácil assim, mas é isso. O que você falou é justamente a tradução para o cotidiano, né? Isso. Isso também o Paulo Freire, né? Trabalha muito com isso. Educação ambiental a gente também tenta fazer essa parte de traduzir para o cotidiano. É que aquilo lá, no contato, é muito mais fácil desenvolver educação ambiental, porque a gente vai sentindo se a pessoa está com dúvida, vai conversando, vai tirando dúvidas. Só que o problema do informal é justamente isso. A gente desenvolveu um material, a gente não está tendo noção desse impacto, como que está sendo. A gente tem os números lá de visualização, publicação, mas o impacto mesmo, se fez alguma mudança na pessoa, é muito difícil nesse ensino informal. É muito complicado ter esse retorno. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Ariane, quer falar? Eu acho que não, acho que vocês falaram bastante coisa aí que contemplou o que eu ia falar antes, então acho que tá tudo sossegado. Tá tranquilo, tá favorável? Só torcer para que tudo isso saia do papel, né? E que a gente tenha realmente uma educação ambiental efetiva, né? E que realmente isso traga o desenvolvimento sustentável da cidade, né? E solucionar problemas que a gente tem aqui, né? Que nem você comentou da parte da estar com fome, que a gente pode utilizar da educação ambiental. Então, né? Acho que seria um pouquinho mais do mesmo que eu diria, né? Essa parte de gerar um sentimento de pertencimento. Então, acho que contemplou tudo já. Legal. Depois eu vejo as suas contribuições no questionário seu. Sim. Obrigada, Ariane. Vera, você quer falar um pouco? Você que é da Secretaria de Comunicação, né, da Prefeitura, gostaria de falar um pouco da sua experiência e alguma dificuldade que vocês têm, assim, que vocês sentem quando fala das questões ambientais? Tem esse problema de tradução, né, para o pessoal, muitos termos técnicos. Acho que ela não está conseguindo me escutar.
Paulinho, seja bem-vindo, Paulinho. Tá me escutando? Boa noite, Paulinho. Boa noite a todos e a todas. Até peço desculpa, a gente está com uma série de atividades na MAI e a gente, eu já não consegui participar da reunião da Condema essa semana e outras coisas, mas eu estou acompanhando aqui e estou aprendendo, estou gostando de ver aí. Paulinho, hoje o foco nosso é o ensino informal. Então, a gente está discutindo muito dessa parte de campanhas, redes sociais, os meios de comunicação. Cheguei a dar uma olhada ali no... Eu não sei se você tem alguma experiência que você gostaria de compartilhar assim na MAI, que você tem alguma dificuldade, porque como essa parte de comunicação, por exemplo, que a gente falou bastante sobre surdos, né, parte de Libras, vocês também têm o pessoal que é cego, que tem a Braille, né? Não sei se você quer dar uns pitacos sobre a experiência, essa parte de comunicação com eles. Eu falo que, tipo assim, eu tô como fosse um aprendiz ali na MAI, que a gente está fazendo várias funções ao mesmo tempo e universo novo, porque o meu universo até então era dos idosos, né? É um mundo diferente, é uma busca de desafios grandes e a gente tem colocado no planejamento nosso da MAI essa questão do meio ambiente para as pessoas que apresentam alguma deficiência e tem proporcionado várias reflexões, né? Como é que você produzir material para o pessoal que tem deficiência visual, para o pessoal que tem a deficiência auditiva, e como, tipo assim, o pessoal da deficiência física ter condições de interagir com o meio ambiente, que nem nós estamos fazendo lá uma pequena horta. Então, para mim, nesse momento, Tabita, ainda está sendo muita reflexão. A gente está buscando também parceiros. Inclusive, hoje, eu estive de manhã na cidade de Lençóis Paulista, conhecendo o trabalho que é feito pela ADFIUP, é uma entidade que cuida de pessoas com deficiência física naquela cidade há 25 anos. Estão passando também por grandes dificuldades e eles estão, tipo assim, sobrevivendo e se mantendo pelo trabalho da reciclagem. Eles são tipo uns associados que lá se unem e eles conseguem manter a entidade e proporcionar um pouco mais assim de condições de vida para aquelas pessoas que acabam sendo atendidas ali, através do contato dessa reciclagem, desse trabalho que eles estão fazendo na cidade. E lá eu até fiquei pensando também, e vai de encontro que você está me perguntando, como extrapolar um pouquinho esse trabalho lá que eles estão fazendo, né? Não simplesmente só manusear, mas se fazer um pouco mais de pertencimento, uma evolução, um trabalho. E no caminho de volta, quando cheguei na AMAI, pensar os próximos passos que a entidade vai dar no sentido de contribuir com o meio ambiente. Quando eu comecei a participar das reuniões do Condema e aqui com vocês, eu tenho aprendido demais. Para mim tem sido uma oportunidade de ouro cada participação que eu tenho feito. E eu acredito que a gente vai conseguir passar alguns percalços ainda que a gente encontra pelo caminho, mas eu acredito que nós vamos dar uma contribuição, sim. E eu quero poder, igual nós já estamos fazendo com a FATEC, a nível de equipamentos para as pessoas com deficiência visual, estamos com 8 projetos com a FATEC. Eu quero ver se em breve eu consigo fazer uma visita aí para o meio ambiente. Quero ver se vocês arrumam um tempinho de ir lá comigo e mais pessoas. E junto a gente começar a construir um material, igual nós estamos fazendo com a FATEC. Então é mais ou menos isso, Tabita. E peço desculpa pela correria que a gente não está conseguindo participar de forma adequada. Imagine, Paulinho, eu que agradeço a presença de você sempre.
em todas as reuniões. Eu acho importante a sua presença. Estou tentando. A maioria você veio. Só essa semana que está um pouco mas corrido. nem corrido, vou para lá, para cá. Eu acho muito importante você trazer a visão sua, né? Tanto da experiência que você teve lá no pessoal mais idoso, né? E agora com o pessoal da AMAI. Cecel, você quer falar alguma coisa? Quero sim, Tabita. Paulinho, tudo bem? Boa noite. Boa noite, irmãozinho. Tudo bem? Ô, Paulinho, dentro da ciência da educação ambiental, ainda é um desafio muito grande a gente estabelecer quais são as formas de comunicação, né? Trazendo os sentimentos que você mencionou, que o Paulo mencionou, a Tabita, o Guilherme também mencionou, que é o do pertencimento, né? Para esse público, né, que você trabalha, né? Nós, na Secretaria, nós estamos super abertos, não só abertos, mas a gente quer produzir materiais, não só materiais, na realidade, produzir conhecimento para a gente desbravar esse campo, né, vamos dizer assim, essa mata fechada, como diz os antigos, porque é um público de extrema importância para a sociedade, né, e essa inclusão através do meio ambiente, né, dos temas da educação ambiental, é de extrema importância, né? Então, e dentro do tema que a gente está tratando hoje, que é a educação ambiental informal, para esse público em específico, ainda para a gente tateia sombras, a gente não sabe o caminho que a gente tem que seguir para a gente promover, para a gente trabalhar a educação ambiental. Então, acho que a sua participação lá na conferência, presencial, né, lá com a gente, eu, junto com Tabita, Maiara e outros colegas, a gente tem discutido muito a questão da acessibilidade e inclusão lá no Horto Municipal, né, com vivências ao ar livre, e ainda tateamos sombras sobre esse assunto. Então, acho que a conexão com a AMAI é de extrema importância para a gente promover a educação ambiental dentro do tema que a gente está falando hoje, que é a educação ambiental informal, né? Aquela do boca a boca, aquela que sai dos meios formais, né, de educação e vai para a rotina das pessoas. Então, a gente precisa muito da sua ajuda, da sua e de todos lá da AMAI, para a gente construir esse conhecimento e aí compartilhando com os demais municípios, né? Assim como é uma interconexão, né? A gente tem que estar sempre trocando e bebendo do conhecimento dos outros e também ofertando a bebida, né, do conhecimento. Então, só isso, Tabita. Obrigado, Paulinho. Até aproveitar, Cecel, e foi bem interessante a passagem lá por Lençóis Paulista, não sei se você conhece lá, fazia muito tempo que eu não ia, mas muito tempo, fui há muito tempo jogar bola lá, faz muito tempo. E nós fomos lá para conhecer, porque a meta da AMAI agora é conhecer uma entidade que cuida da pessoa deficiente por mês, no mínimo uma, e convidar eles também para essa troca de experiência, porque a meta a curto prazo é tentar sanar as contas que estão ainda no vermelho, no prejuízo, melhorar a médio prazo o atendimento e ampliar os serviços, e a longo prazo é fazer a pesquisa como um todo, né, da pessoa deficiente e tudo, e nesse aspecto a FATEC, através do professor Flávio, tem já contribuído, inclusive o Flávio, além dos 8 trabalhos da turma dele lá que estão trabalhando com os deficientes visuais, inclusive até uma bengala sonora que eles estão produzindo, o professor Flávio deve começar uma pesquisa de 3 anos com material 3D para as pessoas deficientes visuais. Mas voltando lá de Lençóis, não sei se você conhece, eu achei muito interessante, até lembrei do grupo nosso aqui, que eu já me sinto parte,
a cada, acho que 4 ou 5 quarteirões, existiam dois tambores, na rua, de lixo reciclado e o outro não, orgânico. Não sei se você já viu isso. E foi bem interessante. Eu achei assim um exemplo de cidade que está se preocupando com o meio ambiente. Mas era comum, pelo menos nos lugares que nós passamos, você via assim 2 containers, né? 2 locais que as pessoas podiam colocar assim na rua, como fosse carro estacionado. Achei muito interessante. Não sei se há intenção de fazer alguma coisa nesse sentido aqui em Jaú ou não, mas eu achei interessante dentro da visão de levar as pessoas a refletir. E só para fechar, para não monopolizar a conversa, na AMAI, desde quando nós estamos lá, nós estamos criando protocolos de trabalho que preserve o meio ambiente, mesmo que seja pequenininho. Então, cada sala de atendimento tem uma caixa onde o papel é guardado, não é desprezado mais no lixo de forma geral, ele vai para reciclagem, a parte plástica também é direcionado para outros locais, tudo. As folhas que antigamente eram jogadas, as folhas das árvores, que gera bastante lá, que antigamente eram jogadas no lixo, atualmente estão ficando num local para compostagem também. E agora nós estamos substituindo os copos, né? Cada um tem seu copo para evitar o descarte do plástico. E para atender as pessoas que lá comparecem, nós vamos começar a usar o copo de papel, dentro do possível, e vamos estar substituindo as buchinhas também, já não vamos deixar mais aquelas buchinhas sintéticas, e vamos começar a usar aquelas buchinhas tradicionais, caipiras, como forma já da gente contribuir, mesmo que pouquinho, mas fazer o nosso trabalho de beija-flor. O Paulinho, a Lençóis Paulista, ela fez a lição de casa há mais ou menos uns 12 anos atrás, de tirar o meio ambiente do porão, né, e trazer como políticas públicas inclusivas, de geração de trabalho e renda. Então, hoje, a nossa proposta é isso, né, nós estamos saindo da casca do ovo aqui em Jaú, para colher frutos a médio e longo prazo, né? E por isso que o tema de hoje, que é a educação ambiental e informal, a gente entende que a questão dos meios de comunicação é uma forma da gente turbinar e a curto prazo a gente começar a ter resultados na nossa cidade, com vários assuntos, né? Um deles é a coleta seletiva, né? Hoje a coleta seletiva movimenta recursos financeiros. O meio ambiente dentro desse assunto, ele é um pano de fundo para a gente falar do destino final, tal, ou mesmo as origens de produção de alguns materiais. Mas é um tema de geração de trabalho e renda, né? Então, Lençóis Paulista, só para compartilhar, é uma cidade que trabalhou de maneira muito séria e profissional a gestão ambiental há aproximadamente 10, 12 anos atrás, com um grupo de pessoas muito interessantes que a gente se conecta ainda hoje, aqui dentro da Secretaria do Meio Ambiente, a gente troca com o pessoal de Lençóis. Lençóis Paulista virou a melhor cidade da nossa região. Essa é a pura realidade. Obviamente, tem coisas que não dá para a gente comparar pela quantidade de habitantes, né? Lençóis, se não me engano, está com 40 e poucos mil habitantes, 50 mil, alguma coisa assim. Nós estamos com 150, né? Então, a gente entrou num outro momento de assuntos, de resolução de problemas. Mas é um grande exemplo para nós aqui, em Jaú, Lençóis Paulista. É isso aí. Só para fechar, nós da AMAI, nós estamos conseguindo recurso hoje com essa economia circular, né, que é a venda de latinha, plástico,
papelão, óleo de cozinha e outros materiais, lixo eletrônico, tudo, a gente está conseguindo em média de R$500 a R$600 por mês, né? Além de contribuir com o meio ambiente e também passar essa mensagem para as pessoas que lá estão. E eu faço até o cálculo, né? A gente arrecada recursos para mais, para pagar as dívidas, para fazer o município, porque o município deixa de levar para o aterro, são R$229 de economia. Então, a gente se sente satisfeito como munícipe e como gestor de entidade pequenininha, está fazendo o trabalho de beija-flor também nessa parte. Obrigada, Paulinho. Pessoal, para encerrarmos essa noite, Vera, agora você está conseguindo nos ouvir? Você consegue falar? Vera? Está nos escutando? A gente não te ouve, Vera. Agora voltou, mas está falhando. Falta o som. A gente está te vendo, mas falta o som. Vera, ainda a gente não está te escutando. Tenta plugar e desplugar o microfone. Às vezes o meu aqui funciona. A gente não está conseguindo escutar ainda. Desafios da tecnologia. Vera, não estamos conseguindo te escutar mesmo. A internet só está ruim. Pode seguir aí, Tabita. Eu acho que caiu. Pessoal, então vou compartilhar a tela mais uma vez. A última, prometo. Então, ó, só para vocês verem. Tudo que vocês foram falando, eu fui registrando. Porque, além do questionário, às vezes nas nossas falas vai vindo outras ideias. Então, por isso que eu acho legal a gente fazer esse diálogo, que aí eu vou registrando também esses novos pensamentos. Segunda pergunta, também registrei. Foi interessante, teve poucas dificuldades hoje levantadas. Muito bom. E como superá-las, ainda bem maior do que os desafios. Excelente. Então, é com muita alegria que informo que encerramos esse ciclo de reuniões públicas de educação ambiental. Foram mais de 10 horas de conversa, onde levantamos aproximadamente 300 contribuições e com certeza irão enriquecer todo o nosso plano e o programa final que nós vamos discutir na conferência. Agora a equipe irá organizar esses dados levantados para desenvolvermos as minutas que serão apresentadas justamente na conferência. Se tudo ocorrer como programado, dia 1 de outubro já estará disponível no site essas minutas para quem quiser conferi-las. Agradecemos profundamente todas e todos que disponibilizaram um tempinho das suas noites para participarem dessas reuniões e para aqueles que contribuíram com questionários virtualmente. Vocês fizeram parte da história da educação ambiental em Jaú, então palmas para todo mundo. Se fosse uma oficina, seria bem mais caloroso nessa parte, mas tudo bem. Então, agora só os recadinhos finais, né?
Então, eu relembro a todos que essa reunião pública será publicada no YouTube da CEMEIA, para aqueles que desejarem acompanhar depois. Nós vamos mandar depois os links no e-mail de vocês. Paulinho, depois também vai mandar. Eu vou pedir para a Mayara mandar, não sei se deu tempo de você responder o questionário, vai até esse domingo. Então, talvez a Mayara se manda para ele amanhã, fazendo o favor, o link do questionário, que aí ele responde quando puder. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco pelo telefone e e-mail da CEMEIA. Para quem não está sabendo, a CEMEIA mudou de prédio, está agora dentro do CEPROM, com um novo número de telefone, que é o 36022781. Acompanhe nossas redes sociais e no site da Prefeitura notícias e atualizações sobre a conferência, e no próprio site em si, que agora é atualizar todos os documentos para outubro, né? Vou interromper agora o compartilhamento de tela. Mayara vai tirar um print, então eu ia pedir, por favor, quem puder abrir a câmera para registrar esse momento. Eu, infelizmente, não vou poder. Mayara, você nos avisa quando conseguir. Então, gente, boa noite. Obrigada, Mayara. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos vocês. E, finalmente, encerramos os nossos trabalhos árduos de reuniões. E agora é colocar tudo no papel. Cecel, pode falar. Quero dar boa noite, agradecer pela participação. Nessas 5 reuniões, um número muito interessante, 300 contribuições. Isso é muito legal, muito positivo, construtivo. Dá muito trabalho fazer isso. É uma metodologia de trabalho, né, que a gente adotou para construir esse material de maneira coletiva. E obrigado. Agora, o próximo passo, como a Tabita comentou, a gente vai trabalhar nas minutas do plano e programa para a gente abordar na conferência, e dali, próximo passo, a gente transformar isso numa lei municipal. E aí a gente amarra para o futuro, né, a educação ambiental. E é muito bacana a participação de todos, né, histórico, primeira Conferência Municipal de Meio Ambiente de Jaú, primeira de muitas, eu tenho certeza absoluta disso. Então é isso, gente, obrigado, Vera, Paulo, Paulinho, Mayara, Tabita, Guilherme e Diego. Acho que é isso, né? Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ariane.